Nesse vídeo aqui eu vou estar falando alguns passos para estar saindo da frieza espiritual. Meus irmãos, vivemos em um mundo onde o entretenimento está tomando conta das nossas vidas. E nós temos que vigiar em relação ao entretenimento, porque aparentemente entretenimento não é nada demais, a gente só está se entretendo um pouco, mas esse se entretendo um pouco, muitas das vezes nos leva a cair em frieza espiritual e até pecar. Então temos que ficar esperto em relação a essas pequenas coisas, que são pequenas coisas que o inimigo usa para fazer a gente cair. Então a gente vive hoje num mundo onde todos os dias lança filmes novos, aí na Netflix, né, a Prime Video também, tem o YouTube também, que todos os dias são milhares de vídeos que são postado no YouTube de conteúdos diferentes, de pessoas diferentes. E isso é um perigo, porque muitas das vezes deixamos de alimentar o nosso espírito para estar alimentando a nossa carne através do entretenimento, né? Porque quando você deixa de alimentar o seu espírito, você automaticamente você já está alimentando a sua carne. Ou você alimenta um todos os dias, ou se você não alimentar esse um todos os dias, você já vai estar automaticamente alimentando o outro. Entendeu? Só de você não buscar alimentar o seu espírito, você já está alimentando a sua carne. Vamos exemplificar aqui. Hoje saiu um filme novo na Netflix, eu não posso perder, eu tenho que assistir esse filme. Eu ia ler a Bíblia agora, mas amanhã eu leio. Não vou ler a Bíblia hoje não, vou ler amanhã e vou assistir esse filme aqui agora. Aí beleza, você vai lá, assiste o filme, aí você já deixou de alimentar o seu espírito para alimentar a sua carne. O seu desejo de assistir aquele filme. Entendeu? Aí chega no dia seguinte, tem esse outro filme aqui que é muito da hora também, amanhã eu leio a Bíblia. A Bíblia eu leio depois. E aí você vai deixando, e o tempo vai passando, e aí quando você vai ver, pum, caiu na frieza espiritual. Que geralmente é assim, aos poucos. Às vezes a gente vai deixando de alimentar o espírito hoje, amanhã, deixando de ler a Bíblia aqui, deixando de orar aqui, ou diminuindo o tempo da leitura, diminuindo o tempo da oração, e aí vai. Pô, quando você vai ver, já está na frieza espiritual. E a gente sabe que é complicado sair da frieza espiritual, é complicado, não é fácil, porque a gente não sente vontade nenhuma, nem de ler a Bíblia, nem de orar, muito menos jejuar, muito menos ir para a igreja também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo com isso, certo? E qual um dos grandes segredos para a gente estar vencendo aí também a frieza espiritual? Eu tô sem vontade de ler a Bíblia e de orar, o que é que eu faço? Ore a si mesmo, leia a Bíblia a si mesmo. Não espere ter vontade, senão você vai desviar, você não vai ter vontade nunca. Faça isso sem vontade. É fundamental, cara, fundamental para vencer a frieza espiritual e se levantar novamente. Certo? Eu quero deixar também aqui para nossa meditação, a nossa, né? Aqui em Romanos 8, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para quem não há nenhuma condenação, para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só que tem uma vírgula, né? E depois dessa vírgula tem um porém, né? Claro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas que também não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como que eu faço para andar segundo o Espírito e não segundo a carne? Alimentando o Espírito. Alimenta o Espírito. Alimenta a tua mente, o teu coração das coisas do céu. Que os teus pensamentos vai ser de coisas do céu, não vai ser de coisas terrenas. Porque os que estão segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, a gente vê aqui que se você está andando segundo a vontade da carne, você vai fazer muitas coisas da carne, inclusive cair no pecado. Esse foi um dos versículos que eu citei no vídeo passado. Se você não assistiu, volta aí e assista. E veja, eu fiz um vídeo aí básico de como vencer as tentações, certo? De como vencer as tentações. E eu uso esse versículo aqui também, que a gente devemos andar segundo o Espírito. E para andar segundo o Espírito, você precisa alimentar o Espírito. Você não vai andar segundo o Espírito só assistindo Netflix o dia inteiro. Você não vai andar segundo o Espírito
só, sei lá, assistindo filme, assistindo coisas, somente se intertendo, somente alimentando a sua carne, certo? Então, precisamos alimentar o nosso espírito. Mas aí você pode pensar, mas eu trabalho, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, eu tenho tempo pouquinho. Cara, às vezes alimentar o espírito vai ter que ser renúncia, cara, vai ter que ser renúncia. Às vezes você vai ter que renunciar a alguma coisa. É aí que entra a questão de priorizar a Deus, da prioridade a Deus, né? Às vezes para você tá dando prioridade a Deus, você vai ter que, talvez você trabalha o dia inteiro, chega à noite, aí você janta, e aí você quer deitar, quer dormir, quer descansar, e talvez você dá prioridade a Deus, você alimentar o seu espírito vai ser você renunciar 15, 20 minutos desse seu tempo de descanso. Você renunciar 15, 20 minutos. Não é nada, não é nada. 15, 20 minutos. Você vai ter a noite inteira de sono. Então 15 ou 20 minutos para ler a Bíblia e para orar. Mas tem que ser com qualidade. Não pode ser quantidade. Você não pode pegar esses 15 minutos e querer gastar ele todo lendo a Bíblia. Não. Divida certinho. Leia um versículo, um capítulo. Agora medite nesse capítulo. Medite nesse capítulo, nesse versículo, nesse texto que você lê. E ore com seu coração. Ore de todo o seu coração. Que Deus ele se importa com qualidade, não com quantidade. Então você fazendo isso vai ser de grande bênção para a sua vida, vai lhe ajudar muito na sua vida espiritual. E você vai estar alimentando o seu espírito e vai estar aí forte para vencer as astutas ciladas do inimigo.